E aí, vamos estudar a lição? Quarta-feira, dia 10 de dezembro, estamos juntos aqui e o tema de hoje é uma resposta gentil. Ei, quando você consegue dar uma resposta gentil para alguém que está sendo rude com você, isto é um sinal maravilhoso de que você não desceu ao mesmo nível baixo que o indivíduo tentou conduzir a conversa. É um sinal de domínio próprio, de autocontrole e não de fraqueza. Tem muita gente, não, mas você tem que brigar, você tem que responder à altura. Não é responder à altura do ignorante, porque senão você vai descer ao nível baixo onde ele se encontra. Mas é com domínio próprio você fazer com que ele não controle suas emoções com as atitudes dele. Porque se você ficar nervoso como ele está nervoso, significa que ele exerceu um tipo de controle sobre você. Mas é você permanecer calmo com ponderação. Isso significa que você está num nível mais elevado, você se encontra num nível de domínio próprio. É fácil? Claro que não. É difícil demais. Mas é preciso buscar o poder do Espírito Santo para que isso aconteça. Eu me lembro que uma vez eu colidi, quando eu saí rapidamente, com muita pressa, colidi na traseira de um veículo e, consequentemente, o rapaz desceu muito irado, muito nervoso e ele saiu para brigar. Eu abri a porta do meu veículo, eu desci, ele reclamou, me xingou bastante e eu falei assim para ele: o senhor poderia me perdoar? Eu vou arcar com todo o prejuízo. Me perdoa? Foi um acidente. E é impressionante como estas palavras geraram uma calmaria em toda aquela situação. De repente ele começa a fazer consideração numa direção diferente. Não, acontece assim mesmo, o trânsito tem dessas coisas, está tudo bem, nem provocou tanto dano assim. E de repente aquilo que poderia ser uma briga em potencial, de repente se transformou num diálogo agradável e, consequentemente, até em um convite para que um dia ele visitasse a igreja. Enfim, não é sempre que dá certo, mas é sempre bom seguir a direção divina para que você não transforme discussão em caos total. Enfim, você observa aqui no capítulo 22 de Josué que o pessoal que pertencia àquelas 2,5 tribos que estavam sendo acusados de idolatria, eles escutaram com força, porque os representantes da comissão liderada por Finéias foram duros, assertivos, mas eles manifestaram uma resposta cujo conteúdo era humildade, sabedoria, evitando o conflito a todo momento. Falar com humildade, com sabedoria, evitando o conflito. E se o conflito se estabelecesse, seria uma verdadeira guerra civil no meio do povo de Israel. Eles ficaram calmos o suficiente para que pudessem esclarecer que o que estava acontecendo não era nada daquilo que eles estavam imaginando. Muito pelo contrário. Era um altar, um memorial para glorificar o nome do Senhor. Lindo! E aí chegaram ao denominador comum do alto entendimento e puderam viver em paz. Os representantes da comissão voltaram com boas notícias a respeito do que estava acontecendo. Ei, é duro, você tem que escutar algumas palavras, mas permaneça calmo, sob a direção do Espírito, para que você possa explicar a coisa do jeito que verdadeiramente aconteceu e assim seja estabelecido a paz. Foi isso que aconteceu aqui, um exemplo a ser seguido. E aí copiamos novamente o texto que no início da semana anunciamos. A resposta branda desvia o furor. Ou seja, quando falamos com calma com aquele que está muito nervoso, a tendência é que as coisas fiquem mais apaziguadas. Que Deus nos dê este domínio próprio em todas as nossas esferas de relacionamento. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, dá-nos domínio próprio, fruto do Teu Espírito, para que possamos ser mansos nas nossas considerações,
para que as conversas estabelecidas nunca se transformem em um grande conflito, mas se transformem em uma bênção onde todos crescemos ao trocarmos ideias uns com os outros em nome de Jesus.